Olá pessoal, você está no canal Matemática Prática e a nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de radicais. Nós vamos aprender nessa aula a adicionar e subtrair radicais. Nós vamos resolver aqui 5 exemplos dessas operações adição e subtração de radicais. Nós temos aqui uma adição de radicais. Para somarmos radicais, eles têm que serem semelhantes. Quando é que dois radicais são semelhantes? Quando eles têm o mesmo radicando, que é o númerozinho aqui de dentro, ó, né? E quando tem o mesmo índice, que é o número que fica aqui, no caso aqui, raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada, que é um 2 e aqui é um 2. Porque você sabe que quando não tem nenhum número aqui, é raiz quadrada. Quando for de 3 em diante, né, ó, aí você tem que escrever o número. No caso aqui nós temos 8 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Como é que você faz? Como você já checou aqui que os índices são iguais e os radicantes também, aí você soma os números que estão antes aqui da raiz. Ó. 8 mais 4, 12. Né? 12 raiz quadrada de 5. É o resultado dessa primeira aqui. Agora, nós temos aqui o quê? Uma subtração de radicais. Vamos checar aqui se os radicais são semelhantes. Aqui nós temos o índice 2, aqui também o índice é 2. Aqui o radicando, que é o número de dentro, é 3, daqui também é 3. Então já podemos efetuar a operação de subtração. É só você fazer o que aqui? Ó? 9 menos 2, que vai ser 7, e agora é só escrever a raiz quadrada de 3. A raiz continua a mesma, não muda. Né? Agora aqui nós temos uma adição de radicais novamente. Veja que aqui o índice é 2, aqui também é 2. O radicando é 10 e o radicando daqui também é 10. Quando você não tem nenhum número aqui antes desse radical aqui, é porque é o número 1. Então bem aqui você tem o número 1. Né? Você tem o número 1. E então você pode agora efetuar a soma. 3 mais 1, 4. E aí é só repetir o raiz de 10. Pronto. Agora nós temos aqui uma adição, novamente, de dois radicais. Dessa vez, vamos checar aqui se os radicais já são semelhantes. Aqui é raiz cúbica, também é raiz cúbica. O radicando é 4, o radicando é 4. Pronto. Portanto, podemos somar. 6 mais 2, 8. E repete o raiz cúbica de 4. Observe se era raiz cúbica, continua raiz cúbica. Quando era raiz quadrada, continua raiz quadrada. Pronto. Agora vamos fazer aqui a letra E, que é bem diferente das outras. Os radicantes são todos diferentes. Então, eu não posso efetuar essas operações de adição e subtração aqui. Nós vamos primeiramente fazer o quê? Nós vamos decompor o 50, decompor o 450 e decompor o 98. A gente decompondo aqui o número 50, 50 dá para dividir por 2, é 25. Que dividindo por 5 dá 5. Que por 5 dá 1. Então veja que o número 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. E então eu posso trazer para cá. Ó. 2 vezes a raiz de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. Mais, e agora eu vou decompor o número 450. 450, a gente decompondo aqui o número 450, vamos lá, por 2 dá 225. Que 225 é por 3, ele é por 5, mas nós vamos primeiramente por 3. 225 por 3 dá 75. Quando você não souber fazer a conta assim de cabeça, você faz uma continha aqui do lado do caderno da prova, né? E traz o resultado para cá. Então, 225 por 3 deu 75, que 75 ainda é divisível por 3, ó. Porque 7 mais 5, 12, e 12 é por 3, então 75 também é. Por 3 vai dar quanto? Vai dar 25.
que 25 é por 5, que por 5 dá 1. Portanto, nós temos que o número 450 é 2 vezes 3 ao quadrado e vezes 5 ao quadrado. E podemos trazer para cá, né? Então, deu. Raiz, vai ficar raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, e vezes 5 ao quadrado. Pronto. Agora nós vamos decompor o número 98, né? A gente decompondo aqui o número 98, nós temos 98 por 2, dá 49. Que 49 só vai ser por 7. Não vai ser nem por 3, nem por 5. 49 por 7 dá 7, que por 7 dá 1. Então, o número 98 ele é a mesma coisa que 2 vezes 7 ao quadrado. Eu vou trocar o número 98 por 2 vezes 7 ao quadrado. 98, vamos trocar em menos a raiz de quê? De 2 vezes 7 ao quadrado. 2 vezes 7 ao quadrado. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma extração de fatores daqui de dentro do radicando. Nós vamos colocar fora esses fatores, que o expoente dele for divisível por 2, né? Como esse aqui também, esse outro aqui também, esse outro aqui também. Nós temos uma aula aí sobre extração de fatores do radicando, né? Nós temos uma aula no canal. Então, você pode dar uma passada lá e dar uma olhada, né? Mas vamos aqui, nós vamos colocar esse fator 5 para fora do radicando. Esse 2 já está aqui, escreve ele. Esse 5, ele vai para fora do radicando. Como ele estava multiplicando aqui dentro, ele sai multiplicando também, vezes 5. E qual é o expoente dele aqui agora? 2 dividido por 2 dá 1. Quando é 1, não precisa nem colocar. Como esse 2 aqui, ele não tem expoente divisível por 2, então ele fica aqui dentro do radicando. Pronto. Dentro do radical. Né? Aí de 2. Mas, agora nós vamos colocar fora quem? O 3, porque ele tem expoente divisível pelo índice, e o 5 também, porque ele tem expoente divisível pelo índice. Então, vamos lá. O 3 vai ficar fora do radical. 3 já coloquei fora. 2 dividido por 2 fica 1, expoente 1, não precisa colocar. Esse 5 também vai ficar fora do radical, né? O expoente dele, vezes 5, aí 2 dividido por 2, 1. Ou então você só corta, né? E esse 2, como ele não tem expoente divisível pelo índice, ele fica aqui dentro do radical. Pronto. Observe que as raízes estão começando a ficar semelhantes, né? Os radicais, né? Estão começando a ficarem semelhantes, né? Menos, agora, o 7 ele tem expoente 2, 2 é divisível pelo índice. Esse 7 ele vai cair fora também, né? Nós vamos colocar o 7 fora da raiz aqui, A base ele é 7, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar, e esse 2 fica aqui, Pronto. Agora é só efetuar aqui essas multiplicações, 2 vezes 5, 10. Fica 10 raiz de 2, né? Mais 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 2, né? E menos 7 raiz de 2, Agora é só efetuar essas operações que nós temos aqui. Uma soma aqui e uma subtração aqui, né? Menos 7 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2. 10 raiz de 2 mais 15 raiz de 2 vai dar 25 raiz de 2, né? E menos 7 raiz de 2. 25 menos 7, 18 raiz de 2. Pronto. Observe que nós só fizemos as operações de adição e subtração de radicais depois que os radicais ficaram todos eles semelhantes. Todos antes era raiz de 50, raiz de 450, raiz de 98, todos ficaram com raiz de 2. Né? Pronto. Fizemos aqui 5 exemplos para você. Você pode copiar no caderno e refazer, porque aí você vai fixar melhor essa matéria de adição e subtração
de radicais. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal, que é para motivar a gente aqui a cada vez mais postar vídeos para você. Obrigado.